Fala pessoal, Juliano por aqui mais uma vez. Estou de volta para que a gente faça as nossas questões da Lei Orgânica de Manuel Viana e se torne cada vez melhor nesse conteúdo aí, nessa matéria que é tão importante para o concurso da Prefeitura, tá? Ou até para a Câmara, que também vai ser cobrado. Eu trouxe algumas questões, vocês vão perceber que a banca legale, ela não tem o, a forma dela cobrar as questões são de múltipla escolha. Ela não tem essas alternativas aqui de certo ou errado, ou de preencher. Algumas até têm de preencher lacunas, mas por que que a gente tem que diversificar até na hora de fazer questões? Porque isso ajuda muito na fixação do conteúdo, isso sempre me ajudou muito. Então eu trouxe aqui algumas formas variadas de questões, tanto para preencher lacunas, sem dar alternativas para fazer o que a gente chama, dentro da área de aprendizado, de evocação, ou seja, aquilo que eu li vai se tornar cada vez mais fixo na minha memória, sem a chance de me dar branco na hora da prova, se eu evocar ela mais vezes e mostrar para o meu cérebro que aquilo é necessário. Então isso sempre funcionou muito para mim e essa parte de evocação é muito importante. Então não é só ali e na questão em marcar o que ela está pedindo, eu tenho que entender o porquê que está errado e por que que não é outras. Tudo bem que a gente fala de lei orgânica, né? Uma lei é legislação de uma forma geral e dependendo da banca ela só cobra o que está na lei. A gente não pode extrapolar muito, mas entender o porquê que não é tal coisa até faz sentido. Por que que não é, por que que é essa lei e não é aquela lei? Ou por que que na lei diz isso? É importante conhecer. Então a gente vai usar bastante aqui a parte da evocação. Essa recém vai ser a parte um das questões. Depois eu vou trazer mais algumas partes, eu ainda não sei, não defini quantas, mas aí eu acredito que tu vendo, se tu pegar, são 5 questões aqui no geral, se tu pegar esse vídeo e assistir umas 2, 3 vezes, e é um vídeo, vou procurar fazer ele muito rápido, vai ser bem tranquilo de tu fazer revisões, então já vai servir como material de revisão também, que é juntamente com as questões, é a melhor forma de reter um conteúdo, beleza? Então, sem muita enrolação. Aqui na primeira questão, a gente já vai logo no início da lei orgânica ali, tá? São poderes do município, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Pausa o vídeo, tenta fazer, e agora a gente vai partir para a correção. Então vocês lembram lá quando eu falei naquelas dicas de lei orgânica que município não possui poder judiciário, né? Então aqui essa questão ela tá errada, tá, pessoal? Questão está errada porque município não possui judiciário. Isso aqui a gente tem base para vocês pegarem lá o conteúdo no artigo 2º da Lei Orgânica, beleza? Nunca se esqueça, município não tem poder judiciário. Aqui na questão 2, a gente tem que os limites do território do município só poderão ser alterados por lei. Vocês podem ver que eu não botei alternativas. No dia da prova, se tiver alguma questão com uma lacuna assim para preencher, a banca vai dar alternativas A, B, C, D e E. Eu não dei para a gente poder trabalhar a parte de evocação aqui, tá? Então, qual é a única lei que pode alterar os limites do território de um município? Seria uma lei federal? Eu pensaria assim, né? Ah, uma lei federal, que é uma lei superior, provavelmente é uma lei que altera municípios. Não, né? A gente lembra que não é a lei federal. Aqui a gente está falando de lei estadual, pessoal. Então, somente a lei estadual é que pode alterar os territórios, alterar o território do município. Não é a lei orgânica, não é a Constituição Federal, né? Não é nenhuma lei que não seja estadual, observados os requisitos estabelecidos em lei complementar. Então, vai vir uma lei estadual, né, dizendo sobre alteração de limites, e posteriormente também uma lei complementar, exatamente como o próprio nome diz, para complementar essa lei estadual. Aqui a gente vai ter a base, logo em seguida ali no artigo 3º, beleza? Próxima questão. Prestem bem atenção nessa questão que eu acho ela bem interessante, tá? 3.
O município poderá celebrar somente convênios com a União, o Estado e outros municípios para a realização de obras ou serviços públicos de interesse comum, observando o disposto em lei. Vou dar um prazo para vocês fazerem, pausem um vídeo, tentem fazer. Bom, a gente precisa ler com bastante atenção, porque eu notei nas últimas provas que a Legale tem vindo com bastante pegadinha. Então, cuidado aqui com palavras como somente, somente, nunca. Então, essa aqui, né, corrigindo a questão já está errada, tá? Porque a gente lembra lá, conforme preconiza o artigo 7º da nossa lei orgânica, que aqui não é somente com convênios, né? O município pode celebrar convênios e consórcio público, né? Lembrem lá do consórcio público, que é uma forma de parceria que o município pode fazer para prestar um serviço, né, para a população, para os seus munícipes. Consórcio público com a União, Estados, outros municípios para a realização de obras e serviços públicos de interesse comum, observando o disposto em lei. Cuidado, porque a banca costuma pegadinhas até não no sentido, pode ser que não seja no somente, outras palavras para cuidar, né, aproveitando. Nunca, é, só, essas palavras que vocês têm que tomar cuidado, porque se ela aparecer, a chance de estar errada é grande. Não significa, nunca fiquem ficcionados somente em uma regra, mas tentem entender o contexto, tá? A lei seca, se eles fugirem muito do que está escrito na lei, eles vão se complicar. Então, sempre procurem palavras assim que vai gerar uma discrepância bem grande. Beleza? Entendendo essa questão aqui, fica muito mais fácil não cair em pegadinha. E os outros termos também é importante ficar de olho. Beleza? Questão 4. Aqui uma questão bem interessante também, né? Da Câmara Municipal, como eu falei, caiu bastante poder legislativo na última prova da Alegrete, então, pela banca legal, é interessante ficar de olho nesse ponto aqui da nossa lei orgânica. A Câmara Municipal é composta de quantos vereadores eleitos na forma da lei? Quantos vereadores Manuel Viana possui? Dá um tempinho para responder. Aí a gente vai usar de novo a evocação, né? Que a gente leu lá e aprendeu na lei orgânica, a gente precisa evocar isso da memória até ficar fixo nela. Zero vereadores? Não. Manuel Viana tem 9, pessoal. 9 vereadores eleitos na forma da lei. E aí, quando tu faz uma questão dessa, tu já vai. Isso aqui dos vereadores, né? Isso aqui a gente tá lá no artigo, para a gente pegar bem a base, no artigo 10, tá, pessoal? Artigo 10 da Lei Orgânica. E é interessante vocês já pegarem e explorarem também os parágrafos ali, né? E o que mais acompanhar o artigo, porque daí vocês vão ter um estudo mais completo. Então aqui é só uma orientação do que eu fazia. Sempre que eu achava uma questão de algum ponto específico, como está aqui que isso pedia somente mais simples, eu desdobrava um pouco a questão dentro daquele artigo, né? Como o professor geralmente corrigia e me dava o artigo, eu ia lá no artigo e via os desdobramentos, porque sempre fala mais alguma coisa ali. Então é interessante olhar isso aí, ficar de olho. Beleza? E vamos para a quinta e última questão aqui. Aqui eu já dei as alternativas, tá? Porque provavelmente aqui é uma questão mais parecida com o que a banca vai cobrar. Tá? Na questão 5 a gente tem que, durante o período legislativo ordinário, a Câmara Municipal reúne-se, no mínimo, em quantas sessões, né, ordinárias por semana? Uma, duas, três ou quatro? Tá? A resposta para essa, eu vou dar um tempinho para fazer, mas eu adianto que a resposta para essa questão vocês vão encontrar logo ali aqui no artigo 11, tá, pessoal? Artigo 11, mais especificamente no parágrafo primeiro, onde ela fala que vai ser no mínimo, né, uma sessão ordinária por semana. Então, letra A aqui, no mínimo, então a gente tem.
presta atenção também nas palavras aqui, né? Não é se trocar por no máximo, vai estar errada a questão. Passível até de anulação, porque não vai ter uma alternativa correta. Então é no mínimo em uma sessão ordinária por semana. Beleza, pessoal? Então, essas foram as 5 questões aqui que eu trouxe. Eu espero que de alguma forma elas ajudem. E aí daqui a pouco a gente vai para a parte 2. Assim que sair aqui. E revisa. Aproveita para revisar essa bateriazinha de questões aqui e as demais, que vai ser de suma importância até o dia da tua prova ali. Já tem mais de mês ainda e vai ser bem importante já revisar isso desde o início. Beleza? Depois eu volto aqui com mais 5 questões e a gente vai, como você diz, vamos por partes, como diz Jack Stripador, e a gente vai melhorando o nosso conhecimento, adquirindo cada vez mais informações acerca da lei orgânica de Manuel Viana. Beleza? Se inscreve no canal, deixa um joinha. Não deixe de comentar também o que tu achar importante e querer complementar aqui no canal. Beleza? Um abraço, até a próxima.